No dia em que meu pai morreu, algo dentro de mim também se partiu. Mas não foi só a dor da perda que me feriu. Foi a ausência de acolhimento no exato instante em que eu mais precisei. Foi o silêncio de quem devia me proteger. Foi a violência escondida atrás do laço de uma avó que todos chamavam de santa. Dizem que o luto é quando a alma fica nua. E é verdade. Naquela noite, eu estava exposta como uma ferida aberta. Não havia mais a voz do meu pai para me dizer que ia passar. Não havia mais seus braços para me cercar. Só restava um vazio. E uma casa cheia de olhares que não sabiam o que fazer com a minha dor. Eu queria colo. Ganhei o contrário. Acreditamos, ou queremos acreditar, que a dor nos aproxima. Que no momento da perda, os corações se apertam uns contra os outros, buscando consolo, que a família se faz presente, mesmo sem palavras. Mas às vezes, é justamente na hora mais escura que a verdade aparece. E ela não vem com consolo, vem com faca. A sabedoria popular diz que na hora da dor é que se vê quem segura sua mão. Mas e quando quem segura é quem te empurra? E quando quem deveria ser porto se torna mar revolto? Naquela madrugada, entre as paredes de uma casa que carregava memórias da minha infância, o chão se abriu, mas o que mais doeu foi perceber que quem estava ao meu lado escolheu não me levantar. Minha avó, a mesma que me ensinou a amarrar os cadarços, que me dava doces escondida, que dizia que eu era especial, aquela figura que, para todos, representava a mãe de todas as mães. Foi ela quem atravessou o limite da confiança. Foi ela quem, no momento mais vulnerável da minha existência, me fez sangrar de um jeito que nem o tempo sabia como curar. Não foi só o corpo que ela tocou, foi a minha fé, a fé na família, a fé de que o amor de sangue protege, de que o colo da avó é sagrado. Eu perdi o meu pai, e no mesmo dia, perdi a inocência de acreditar que os laços familiares são, por si só, sinônimo de segurança. Era como estar em queda livre, e ao invés de mãos estendidas, receber empurrões, o duplo abandono, a dor de perder um pai, e junto com ele, a certeza de que existia um lugar seguro no mundo. E é por isso que eu preciso contar essa história, não para reviver a dor, mas para dar nome ao que ficou em silêncio por tanto tempo. Porque há momentos na vida em que o que te salva não é o que fazem por você, mas o que você decide fazer com o que fizeram. Tudo começou cedo naquele dia. O telefone tocou antes do sol nascer, e o mundo mudou de cor. Meu pai tinha partido, assim, sem aviso, sem chance de despedida. A notícia veio seca, como um golpe no peito. Faltou o ar, faltou o chão, faltou tudo. Eu tinha 14 anos e nunca tinha pensado em viver sem ele. Ele era meu abrigo. Aquele tipo de pai que olha nos olhos quando fala, que ouve com o corpo inteiro, que sabia meu jeito só pelo som dos meus passos. A casa encheu-se de gente, choros contidos, abraços gelados, frases prontas. Ele foi para um lugar melhor, agora ele descansa. Mas eu não queria consolo de estranhos. Eu queria meu pai. E na ausência dele, eu queria alguém que me enxergasse, que segurasse minha dor sem medo. Alguém que dissesse, eu tô aqui. Alguém que não fugisse do peso que era ser eu naquele dia. E foi nesse buraco que se abriu que ela entrou. Minha avó, sua mãe, me chamou para dormir na casa dela naquela noite. Vai ser melhor assim, disseram. Ela te ama, vai cuidar de você. E eu acreditei, porque ela sempre teve aquele jeito doce, aquela voz que parecia canção de ninar, aquele carinho antigo que a gente guarda como se fosse perfume da infância. Fui achando que ia encontrar colo, fui achando que ali haveria um tipo de paz, mas encontrei o oposto. Ela me levou para o quarto antigo do meu pai, o mesmo onde ele dormia quando era criança, o mesmo onde um dia ele talvez tenha chorado por dores que nunca me contou. Deitei na cama e esperei o sono, ou talvez um abraço, mas o que veio foi outra coisa, algo que o corpo nunca esquece, algo que a alma tenta apagar, mas não consegue. Ela entrou no quarto devagar, com um silêncio estranho. Sentei na cama, achando que ela ia perguntar se eu queria água, ou me dar um beijo na testa, mas seus olhos eram outros. Não havia doçura ali, não havia luto, havia uma frieza que cortava, e mãos que não hesitaram. Não vou descrever o que aconteceu, não preciso, porque há dores que moram nas entrelinhas. Só posso dizer que sangrou, e não foi só o corpo, foi a alma. Foi a memória do que é ser acolhida. Foi a confiança arrancada como se fosse nada. E naquele instante, eu soube. Meu pai levou com ele a única proteção real que eu tinha. O resto era aparência. O resto era fachada. Na manhã seguinte,
Ela agia como se nada tivesse acontecido. Levanta, minha filha. Vai escovar os dentes, como se o mundo fosse o mesmo, como se eu ainda fosse uma menina inteira. Mas eu já não era. A confiança nos laços familiares morreu naquele quarto, e junto com ela, uma parte de mim que jamais voltou a crescer. Ninguém percebeu, nem nos dias seguintes, nem nos meses, nem nos anos. Ninguém perguntou por que meus olhos ficaram mais fundos, por que meu corpo se encolhia perto de abraços, por que eu comecei a ter medo do escuro. Ninguém reparou que algo em mim tinha mudado, ou preferiu não reparar, porque encarar o que é feio, o que dói, o que mancha o retrato da família perfeita, exige coragem, e coragem não é uma virtude comum onde o silêncio é tradição. O que ficou em mim não foi apenas o trauma do que ela fez, foi a solidão do que ninguém quis ver, a solidão de carregar uma memória que parecia impossível de nomear. Como se cada passo depois daquele dia fosse feito com ferros nos pés, como se cada palavra engolida me fizesse mais muda por dentro. Minha mãe não quis saber. Sua avó está velha, querida. Às vezes fica confusa, mas ela não estava confusa. Ela sabia o que fez, e se calou. E esse silêncio foi cúmplice. Machucou tanto quanto o ato, porque o que é feito com o corpo cicatriza, mas o que é negado pela verdade se espalha como um veneno lento. Na minha família, tudo se escondia atrás da aparência. Tínhamos que sorrir para as visitas. Tínhamos que agradecer presentes mesmo quando vinham carregados de veneno. Tínhamos que beijar no rosto quem nos feria pelas costas. E assim fui aprendendo a sorrir com os lábios e chorar com o estômago. Não fale sobre isso. Diziam mesmo sem dizer. Não estrague a imagem da família. E eu calei. Por medo. Por vergonha. Por não saber o que aconteceria se eu falasse. Porque falar exige um tipo de força que eu ainda não tinha. E porque dentro de mim havia uma voz mais antiga, mais enraizada, que dizia: a culpa é sua. Uma voz que não era minha, mas que foi plantada ali por mãos que deveriam ter sido abrigo. Fui crescendo assim, carregando a cicatriz onde ninguém podia ver, moldando minha vida em torno do que não podia ser dito, sentando à mesa com fantasmas, rindo de piadas feitas por quem deveria me pedir perdão, engolindo aniversários, natais, reuniões de família, tudo isso com o estômago travado e o coração no modo de sobrevivência. E percebi que eu não era a única. Ouvi histórias soltas das tias, frases ditas pela metade, olhares que se desviavam. E entendi, havia um padrão, havia uma herança invisível passando de mulher para mulher. O silêncio, a normalização da dor, a ideia de que é assim mesmo, de que acontece nas melhores famílias, de que é melhor esquecer, como se esquecer fosse possível, como se calar fosse cura. Mas lá no fundo, algo em mim resistia, uma semente que não tinha morrido, uma fagulha que, mesmo soterrada pela vergonha, ainda brilhava baixinho. E era ela que um dia iria me fazer levantar. Demorou anos, talvez décadas, porque há dores que primeiro precisam ser sobrevividas para depois serem compreendidas. E há silêncios que só começam a ser rompidos quando já não se tem mais nada a perder. Foi assim comigo. Não foi um dia específico, não foi um grito, não foi um momento de revolta. Foi um acúmulo de silêncios que começou a pesar mais do que a própria lembrança. Eu comecei a me observar, a notar como minha voz saía trêmula em certas conversas, como eu evitava encostar em algumas pessoas, como certos toques, mesmo leves, me faziam enrijecer por dentro. Comecei a ver que aquilo não era timidez, não era meu jeito, era trauma. Era um corpo que gritava o que minha boca nunca disse. E, aos poucos, entendi que o meu silêncio não era escolha, era sobrevivência. Mas sobreviver não era o bastante. Eu não queria mais carregar a culpa de algo que não foi minha escolha. Não queria mais proteger a imagem de quem me feriu. Não queria mais repetir a postura da minha mãe, da minha avó, de todas aquelas mulheres que me antecederam e se calaram até o fim. Eu queria mais do que silêncio. Eu queria liberdade. E com essa decisão veio a raiva. Mas não a raiva destrutiva. Era uma raiva limpa, uma raiva lúcida, uma raiva que me deu coragem, que me mostrou onde estava a fronteira entre o que me ensinaram a aceitar e o que eu precisava romper. Foi essa raiva que me fez procurar ajuda, que me fez escrever, falar, chorar de verdade. Não chorar escondido no travesseiro, mas chorar diante do espelho, dizendo: você sobreviveu. A reviravolta não foi espetacular. Não teve plateia, nem aplauso. Foi silenciosa, mas profunda. Foi quando entendi que romper o ciclo da vergonha e do segredo
era mais do que um ato pessoal, era um legado. Porque se eu não falasse, se eu não transformasse minha dor em consciência, outras meninas dentro da minha própria família correriam o risco de repetir a mesma história. E eu não queria que ninguém, nunca mais, confundisse abuso com afeto. Nunca mais. Eu não ia me calar por dentro, porque falar não é escândalo, é libertação. E mesmo sem dizer nomes, sem gritar ao mundo o que aconteceu, eu podia dizer a mim mesma: acabou. O que fizeram comigo não define quem eu sou. A partir de agora, eu decido, eu escolho, eu reconstruo. Romper com a família não é um gesto de ódio, é um gesto de sobrevivência. Mas ninguém entende isso no começo. Para os outros, você virou a ingrata, a rebelde, a desalmada que virou as costas para quem só quis o seu bem. Eles não sabem das noites em que o travesseiro foi o único lugar seguro. Não sabem o quanto você hesitou antes de ir embora. Quantas vezes tentou fazer caber dentro de si o que não era suportável. Quantas vezes se culpou, se questionou, se anulou. A distância começou pequena, um silêncio aqui, uma ausência ali. Depois, vieram os convites recusados, as mensagens ignoradas, os aniversários em que ninguém ligou. Eles diziam que eu estava fria, que eu tinha mudado. E tinham razão, eu tinha mudado, mas não por maldade, por necessidade, porque manter o vínculo me adoecia. Porque toda vez que eu voltava para perto, era como reviver a ferida, era como tentar respirar embaixo d'água. Houve quem dissesse: mas ela é sua avó, como se o título apagasse o crime, como se o sangue obrigasse a amar, como se o afeto pudesse ser exigido com base na árvore genealógica. Mas eu aprendi, a duras penas, que laço de sangue sem respeito é só prisão, e que o perdão não é obrigação, é processo. E às vezes, a única forma de perdoar é afastar-se, porque perdoar não é esquecer, é lembrar sem se destruir. O preço do afastamento foi alto. Perdi aniversários de primos, sorrisos fingidos nas festas de fim de ano, piadas internas que já não entendo mais. Perdi até a chance de contar minha versão da história, porque eles não queriam ouvir. Já tinham escolhido um lado, e o meu lado era o do incômodo, o da vergonha, o que ninguém queria trazer à tona. Mas ao mesmo tempo, ganhei algo que nunca tive antes: paz. A paz de abrir a porta da minha casa e saber que ela é minha. A paz de deitar a cabeça no travesseiro sem precisar fingir. A paz de construir laços novos, com pessoas que me olham nos olhos e não me fazem encolher. A paz de respirar fundo sem sentir culpa. Afastar-se não foi vingança, foi respiração. Foi como sair de um quarto sem ar e finalmente encontrar uma janela. Foi me escolher, não por egoísmo, mas por instinto de vida, porque eu entendi que manter vínculos tóxicos pode ser tão perigoso quanto uma ferida aberta, e que há relações que só sobrevivem porque ninguém tem coragem de dizer: basta. Romper o ciclo não me fez cruel, me fez viva. Na sala da casa da minha avó havia uma cadeira, de madeira escura, entalhada à mão. Era o lugar dela, e todos sabiam disso. Ninguém sentava ali. Era uma espécie de trono, mesmo que ninguém dissesse com essas palavras. Cresci vendo aquela cadeira como símbolo de autoridade, como um lugar sagrado. E por muito tempo, confundi respeito com obediência silenciosa. Confundi hierarquia com santidade. Confundi medo com amor. Mas com o tempo, aquela cadeira começou a significar outra coisa. Depois do que aconteceu, ela não era mais símbolo de família, era lembrete, era peso, era a presença constante de um passado que todos fingiam não ver. A cada visita, lá estava ela, ocupada por um corpo que sorria, contava histórias, oferecia café e negava com a mesma facilidade a existência de qualquer dor. Um dia, sem querer, bati o pé naquela cadeira e uma das pernas cedeu. Ela se inclinou, instável, e por pouco não caiu. Lembro do barulho, do susto e da frase que ouvi de alguém: cadeira quebrada é perigo, melhor deixar de lado. Naquele momento, não sei explicar como, tudo fez sentido. A cadeira quebrada era exatamente aquilo que eu vinha tentando manter de pé: um vínculo ferido, uma relação que não sustentava mais ninguém, um afeto que já não se sustentava no que é essencial: confiança. Você pode até tentar consertar uma cadeira quebrada, pode lixar, colar, pregar de novo, mas ela nunca será a mesma. Sempre haverá o risco, sempre haverá a lembrança do tombo. E há cadeiras, assim como relações, que mesmo reparadas, já não oferecem descanso, só tensão, só medo do próximo desequilíbrio. Decidi, então, não tentar mais sentar, não por rancor,
mas por lucidez. Porque o que me faz cair repetidamente não é destino, é escolha. E eu escolhi não me machucar mais. Escolhi não insistir em ocupar um espaço que nunca foi verdadeiramente meu. Escolhi não me curvar diante de um trono que escondia a crueldade debaixo da almofada bordada. Na sala da minha casa, hoje, também há uma cadeira, simples, confortável, sem histórias pesadas, sem entalhes que intimidam. É onde sento para ler, escrever, respirar. E ali, naquele silêncio que só os recomeços oferecem, eu entendo. Não é sobre quem te oferece lugar na mesa, mas sobre onde você se permite descansar. O que me aconteceu não foi escolha minha, mas o que decidi fazer depois foi. Por muito tempo, deixei que aquela dor me definisse. Caminhava com os ombros baixos, como se carregasse um peso que ninguém via. E de certa forma, era isso mesmo, um fardo invisível, mais denso. A vergonha, o silêncio, a culpa emprestada. Tudo isso me moldou, mas não me destruiu. Porque um dia, decidi parar de mendigar afeto em lugares onde só havia ausência. Decidi que não precisava mais convencer ninguém da minha dor. Quem escolheu não ver, já tinha feito sua escolha. E eu, pela primeira vez, fiz a minha. Recuperei o que nunca deveriam ter me tirado. Minha voz. Não uma voz alta, barulhenta, que exige ser ouvida a qualquer custo, mas uma voz firme, serena, aquela que vem de dentro, depois de muita escuta, depois de muito silêncio. Hoje, sei que não preciso de plateia para validar minha história. Sei que não preciso mais ocupar lugares que me exigem negar quem sou. Sei que minha dignidade não depende da memória seletiva de uma família que preferiu manter intacta sua imagem, mesmo que para isso tivesse que me apagar. Não sou mais invisível, e não porque gritei para ser vista, mas porque me enxerguei, mesmo quando ninguém mais quis olhar. Há quem diga que a família é tudo, mas hoje eu entendo. A família verdadeira é aquela que respeita, que protege, que reconhece. Laços de sangue não bastam. É preciso laço de verdade. E sim, há flores que nascem no meio do entulho, mas até elas aprendem que podem escolher para onde se viram. E eu escolhi a luz da coragem, a luz da consciência, a luz do recomeço, porque mesmo o que me quebrou, me ensinou a me refazer.